pequena e vamos começar. Eu gostaria muito de poder compartilhar a tela, porque falar de arte sem mostrar imagens parece que fica um pouco estranho, né? E o que o padre Gustavo falou é muito importante, porque começando de algo que eu nem tinha pensado, mas é sempre bom a gente ir pegando essas coisas que aparecem assim, sem a gente pensar. Essa frase foi realmente, essa fala do Papa Francisco foi realmente muito profunda, né? Dá para a gente ficar uma manhã falando sobre ela. Mas algo interessante que aconteceu é que o Ocidente, depois do Renascimento, né, e já um pouco antes de acontecer o Renascimento, é uma coisa que já vinha acontecendo, ele deu muita ênfase à verdade e ao bem, e esqueceu o belo. Parece que para nós o belo ficou algo superficial, que era só um entorno, só uma decoração. Tanto é que a gente fala a decoração da igreja, né? Não seria o certo. A igreja é um espaço litúrgico. Ela deve ser preparada para a vinda de uma presença do Cristo, porque a cada Eucaristia a gente vive uma passagem de uma tenda a outra. O cristão deve ser feliz, segundo o Papa Francisco, e com toda razão, porque ele não vive do passado, ele vive a plenitude do futuro. A cada Eucaristia, nós vamos a Jerusalém Celeste. Quando o padre, aquele que preside, né, fala por Cristo, com Cristo, em Cristo, nós penetramos na Jerusalém Celeste. Então, é por isso que o Papa Francisco diz que não pode haver vamos dizer assim, um cristão triste, né? Cristão triste não é cristão. Então, vou compartilhar a tela. Dito isso, como é que eu faço aqui? Tá. Compartilhar a tela. Está aparecendo tanta coisa aqui. Eu deixei aqui. Ah, tá. Vocês estão vendo? Sim, professora. Tá. Então, falando da gênese da arte cristã, vamos ver como é que começou, né? Da onde, como é que era o cenário, como é que era o contexto da época em que o cristianismo apareceu. O cristianismo começa no Império Romano, a cultura grega, Império Romano, e de uma forma muito, era uma cultura muito humanista, de certa forma muito parecida com a nossa cultura de hoje, né? Era uma cultura racionalista. Então, se vocês virem teólogos que falam sobre isso, vou dar um exemplo, Romano Guardini, Henri de Lubac, Jean Delumeau, que falam um pouco sobre essa cultura, né? Essa teologia da cultura, vamos assim dizer. A cultura é como um pêndulo, né? Ela vai mais racionalista, depois ela vai mais orgânica, mais racionalista, mais orgânica. Na época do cristianismo, quando começou o cristianismo, era uma cultura bem humanista, bem racionalista, né? Só que os cristãos, nós vamos falar de arte, aqui nós temos uma arquitetura, isso está na Sicília. Sicília, vocês vejam que é uma arquitetura perfeita, né? Que nos espanta até hoje. Isso é na Grécia, Partenon, Roma. São ruínas aí que vocês vejam que existem lá, né? Quem conhece Roma já deve ter visto. Aqui um bem conhecido, a gente pensa que é um disco voador, né? Essa foto eu tirei de um lugar lá em Roma, eu acho muito interessante. Você vê
o Panteão de longe, olha a arquitetura isso. Você pensa que é um disco voador, né? Perfeitíssima. Aqui também essa foto é minha, eu estava num hotel próximo e no último andar dava para ver isso. Só estou mostrando para vocês, não sei se tem algum arquiteto aí no grupo, se tem alguém que entende um pouco de arquitetura, isso não é uma coisa simples. E hoje, esse panteão, que vocês sabem era um templo para os deuses, né? Existiam vários, então aqui cada lugar desses, né, ficava um deus. Hoje é uma igreja e inclusive a celebração ali é a Basílica Santa Maria dei Mártires, né? Só para dizer que como era o ambiente, o contexto, o pensamento, a mentalidade da época em que os cristãos começaram muito devagarinho a penetrar essa cultura, né? E eles, o que eles fizeram? Na verdade, eles rejeitaram essa cultura. E é estranho, né? Vamos ver por que será que eles rejeitaram. E quem já fez curso de História da Arte e teve oportunidade de ver como eles viam, né, isso, os historiadores da arte dizem que o cristianismo foi a decadência da arte greco-romana, porque eles nasceram no auge do quarto movimento da arte clássica greco-romana, né? Aqui eu gosto de mostrar essa foto porque nesse lugar, não sei se vocês veem, desculpa, a setinha aqui, havia um deus, né, que era o que depois deu origem ao Pantocrator, tá? O Zeus. Bom, daqui nós vamos para as catacumbas. Então, aonde os cristãos começam? Eles começam no lugar da morte, no lugar onde todos fugiam, né? Nessa cultura greco-romana, eles sabiam da morte, eles sabiam que terminava. Só que eles pensavam, a pedra se eterniza, então eu vou fazer a minha arte na pedra, né? Eu vou me eternizar na pedra. É onde existiam as grandes esculturas gregas que eram perfeitíssimas. Quem já teve oportunidade de ir pode saber. Quem não teve, hoje em dia nós temos uma ferramenta magnífica que é a internet, basta entrar e olhar, né, as esculturas magníficas greco-romanas, perfeitas, né? Homens e mulheres e guerreiros perfeitíssimos, né? Porque eles sabiam que o corpo ia se deteriorando, ia se acabando a cada dia, né? A cada dia nós envelhecemos. Então, mas ele fala, a pedra não. Então, eles sabiam que era beleza, idealizavam racionalmente aquela beleza e esculpiam na pedra aquilo que era a beleza perfeita. Então, o pensamento era esse, né? Eu não posso, não existia, eles sabiam que não existia uma mulher perfeita, mas eles fizeram, por exemplo, muito conhecida, que está no Louvre agora, a Vênus de Milo. Fizeram um Apolo, o homem perfeito, o corpo perfeito. Só que, por mais que a gente tenha perfeito um dia o corpo, com o passar do tempo, em pouco tempo, ele já não é mais perfeito, né? Hoje, os homens e mulheres usam a plástica, né, para fazer isso, mas a gente sabe que deteriora também. Então, eles também sabiam disso, só que ao invés de não existir a plástica, eles se eternizavam na pedra, acho que é até mais inteligente. Então, no lugar da morte, o lugar onde ninguém queria saber, né, eles evitavam até, é onde eles vão começar a sua arte. Então, eles abandonam, eu coloquei algumas coisas, porque depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar
esses slides, porque isso que eu escrevi, né, para vocês poderem ter poderem seguir depois, se lembrar de tudo, porque eu sei que é muita coisa, às vezes fica difícil lembrar. Então, os cristãos abandonam esse modo grego de fazer arte, tanto que, sob o ponto de vista da perfeição e da forma, a arte cristã é uma verdadeira decadência, conforme eu já havia falado, né? E a mensagem cristã é completamente diferente daquela mensagem da filosofia, se a gente pensar bem. Lógico, a nossa cultura, né, ocidental é um casamento de Atenas e Jerusalém, com certeza, mas aquela importância que eles davam ao outro, a importância que eles davam ao próximo, a acolhida que eles davam, isso que era completamente diferente, porque os cristãos viviam uma relação eles viviam uma cultura individualista, aliás, muito semelhante à cultura que nós temos hoje, né? É a cultura do eu. Por mais que sejamos cristãos, que saibamos que temos que acolher o outro, ainda eu quero ter a bravura de ser, ou até melhor para Deus, sendo que para ser melhor, né, para ter uma relação com Deus, eu tenho que passar pelo próximo. Isso eles não tinham muito conhecimento de teologia, aliás, nenhum dos primeiros cristãos tinham pouquíssimo, mas eles tinham uma coisa interessante, eles queriam ser iguais a Cristo, eles queriam, não é imitar Cristo, eles queriam ser como Cristo, né? Então, isso tudo foi o que encantou aquela cultura, e a arte deles refletia exatamente isso. Então, uma coisa interessante que eu quero deixar, olha, o subsolo, né, é o lugar da morte, onde eles começam, como eu já falei. Na época imperial de Roma, né, aparece, mesmo depois do Concílio de Nicéia, aparecem também as igrejas rupestres, que não sei se vocês já ouviram falar de um lugar que chama, eu não coloquei aqui, chama Matera, na Itália, no sul da Itália, na Basilicata. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2019. Realmente é um lugar fantástico, porque são grutas onde eles faziam as igrejas, sabe? Então, e a gruta parecia um pão, que eles chamam de panhota. Então, era, quer dizer, era a comunhão, era a vida em comunhão, a verdadeira vida, né? Estou falando tudo isso porque vocês são um curso de teologia, né? São seminaristas e realmente quero dar ênfase à função sacramental da arte, né? Então, do lugar da morte, do mal, do desconhecido, eles criam um céu. Como eu falei, se vocês sabem muito isso, né? A celebração eucarística é o céu que vem à terra. Cristo não é o herói da morte, ele não ressuscitou, o Pai o ressuscitou. É interessante que a gente tem que ter muito presente isso, que Cristo sempre fala que ele faz o que o Pai mandou. E uma das coisas mais difíceis na nossa cultura é a obediência. A gente não quer ser subserviente nem a Deus. A gente não quer ser subserviente a ninguém, e parece que a Deus também não, inconscientemente a gente também não é. Então, a morte não é terrível, é o lugar onde encontro Deus, o céu, né? A morte é um novo nascimento. Quer dizer, tudo isso era uma revolução naquela época, porque eles não tinham ideia disso. Vamos ser sinceros, devia ser uma coisa muito louca, né, na cabeça de um romano, de alguém que tinha essa cultura, ouvir tudo isso. Mas eles não encantavam pelo discurso, isso que é mais interessante. Os primeiros cristãos, eles encantavam os outros, eles atraíam os outros pelas atitudes, eles eram pessoas de atitudes. Então, como exemplo, acho que vocês sabem bem isso, devem ter estudado bem o cristianismo primitivo,
havia um descarte de crianças que nasciam com defeito. Tinha um buraco lá e era lícito descartar crianças. Eles pegavam essas crianças, eles cuidavam dessas crianças. Se uma pessoa, um forasteiro, tivesse numa cidade, por exemplo, Roma, que tinha mais de 1 milhão de habitantes, né? E essa pessoa que ninguém conhecia morria, o hábito era incinerar os cadáveres, né? Os romanos tinham problemas, assim, eles eram muito higiênicos, né? Uma coisa boa. Mas então um cadáver podia trazer doença e eles incineravam os cadáveres. E os cristãos pegavam aquele corpo e faziam uma celebração, enterravam. Então, pessoal, como eles nem conhecem, estão fazendo isso, quer dizer, essas coisas é que atraía, eles cuidavam uns dos outros, eles viviam em comunidade, né? Isso a gente pode ler no Atos dos Apóstolos, com certeza tinham seus problemas, mas foi, eu acho que um tempo verdadeiramente muito bonito, deve ter tido suas coisas, como são humanos, mas eles atraíam as pessoas dessa forma. Vamos lá. E uma outra coisa que eu acho sensacional, eu não vou entrar nisso muito, mas vale a pena falar, é sobre o batismo. O batismo era uma coisa muito séria, muito impressionante quando a gente estuda, me marcou muito isso. Talvez para vocês não seja tanta novidade, porque vocês são seminaristas, devem ter estudado muito bem isso. Mas se vocês forem buscar como eram as pias batismais, né? Como eram as piscinas dos batismos, quer dizer, era um ritual muito bonito. Primeiro que o catecúmeno, ele, quando ele queria ser cristão, ele passava por 2, 3 anos de preparação. E essa preparação, inclusive, passava por um viver com um cristão, o dia a dia. Ele via como o cristão acordava e dormia, sabe? Ele estava lá no dia a dia, porque ser cristão, para eles entendiam que era uma nova forma de vida. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ouvir um discurso, você já deve ter ouvido com certeza. Bom, a pessoa domingo vai à missa, é católico. Mas veja, no meu escritório, eu não misturo religião com isso. Não, religião não é isso, né? Ou isso é religião, não é ter uma vida cristã. Você tem que ter uma vida cristã também no escritório, no seu trabalho. Não precisa fazer discurso, né? É a sua atitude que deve ser cristã. Então, a gente tem muito essa mentalidade de fragmentação, de separar. Não, meu trabalho, veja bem, eu sou leigo. Agora, no domingo eu vou à missa, e no Natal eu faço Natal, na Páscoa. Bom, então nós temos essa mentalidade, né? Não estou falando nós aqui, mas as pessoas em geral têm. Então, os cristãos começam onde o mundo fracassou, Jesus é o vivente, mesmo que morra, viverás. Batismo, continuando. O catecúmeno, depois dessa vivência, ele era aceito, ele entrava na piscina despido, às vezes tinha degraus para descer e degraus para subir, de um lado descia, do outro lado subia. Ele entrava como homem velho, mergulhava, se fazia um novo homem em Cristo e subia aquelas escadas e tinha uma veste branca. Então, isso era o ritual do batismo. Então, ele passa a ter uma nova vida, né? Agora, eu pergunto, é uma pergunta que vocês podem pensar, será que nós somos preparados assim para o batismo? Será que os pais são preparados, que hoje em dia a criança é... Ou depois, será que a catequese continua com essa mentalidade? A criança sabe o que aconteceu? São coisas a serem percebidas, né? Então, tanto Cláudio Pastro como o padre Rupnik, que se baseiam muito, são os maiores artistas sacros contemporâneos, nosso Cláudio já nos deixou em 2016, nasceu para o céu, está na glória, e padre Marco Ivan Rupnik, que está agora aqui no Brasil, ele fala exatamente isso, não adianta a gente pensar em nova evangelização,
enquanto não pensar numa nova mentalidade. Não serão técnicas de evangelização que vão fazer com que o povo mude. A gente tem que criar uma nova mentalidade, né? E o Papa Francisco, se vocês observarem na fala dele, tem muito sobre isso. E só fazendo um adendo agora, o padre Marco Ivan Rupnik, como jesuíta, ele é muito amigo do Papa, eles trocam muito ideia. Então, o que ele fala, que ele escreve, né, e fala, isso está disponível, tem muito a ver com que a fala do Papa, né? Então, isso me deixa muito feliz, porque eu estou passando uma coisa para vocês que não é a ideia de uma pessoa, é a mentalidade esperada pelo nosso Papa, né? Pelo nosso Sumo Pontífice. E assim começa a arte cristã, simbólica. Então, esse é o que será que os primeiros cristãos viam nesses 5 pães e 2 peixes, né? Será que eles viam 5 pães e 2 peixes? O símbolo é uma das coisas mais sensacionais que os cristãos, pode-se dizer, criaram. Porque atrás de uma coisa sempre tem uma outra coisa mais profunda, sempre tem uma outra coisa mais profunda. E isso eles utilizavam, inclusive, para a vida, né? Então, um exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Atrás desses 5 pães e 2 peixes, eles viam o quê? A Eucaristia. A Eucaristia, o que que é? O corpo de Cristo. Então, eles olhavam 5 pães e 2 peixes e viam o Cristo. Isto é o símbolo para o cristão. Atrás de um símbolo cristão sempre há a imagem do Cristo. Isso foi uma coisa sensacional do primeiro milênio, que com o humanismo, mais tarde com o Renascimento, a nossa cultura perdeu. Isso é para a gente pensar. E graças a Deus, nós tivemos aqui um grande artista, Cláudio Pastro, que eu acabei de citar, que trouxe essa linguagem simbólica, que trouxe não da cabeça dele, ele se baseou no Concílio Vaticano II, quando o concílio fala, voltemos às fontes, mas a igreja não vive do passado. Façamos um adornamento, quer dizer, vamos adaptar isso para o nosso tempo. Então, Cláudio Pastro sofreu muito, a gente pode dizer hoje em dia, né? A palavra é bullying, mas ele sofreu muitas críticas. Eu li uma muito terrível, não sei se vocês já viram, a arte diabólica de Cláudio Pastro. Por quê? Porque a nossa cultura é a cultura do barroco. A nossa cultura é uma cultura daquela arte individualista. Não estou dizendo que não seja bela, não é isso, por favor, mas é uma arte que serviu ao império, que serviu ao domínio. Então, a gente nem toma conhecimento disso. A gente entra numa igreja barroca e fala, oh, que belo, que bonito. Sim, sem dúvida, mas ela não é litúrgica. Agora, falar isso, eu sei, porque isso eu falo há muitos anos, é muito perigoso aqui no Brasil, porque, sabe, eu não tenho medo de falar, porque eu não estou falando da minha cabeça, isso está no concílio, isso, os grandes artistas falam isso, lógico, a gente sofre críticas mesmo, mas fazer o quê? Isso é a verdade. E por causa dessa arte, tanto é que a gente vê uma fuga cada vez maiores dos cristãos, cada vez maior. E, segundo Bento XVI, vai continuar. A igreja vai voltar a ser como era a igreja primitiva, para depois ser aquele fermento na massa novamente. Isso não sou eu que estou falando, está no Sal da Terra. Então, são coisas que vocês, que são seminaristas, têm que refletir sobre isso. Não tem que concordar comigo, por favor, mas tem que refletir sobre isso, né? E eu não estou falando
por mim, mas eu estou falando o que já está, né? O que já está escrito, o que outros já falaram, inclusive Romano Guardini fala isso, Henri de Lubac, os russos também, se vocês lerem Pavel Florensky, Solovyov, Nicolás Berdyaev. Nicolás Berdyaev tem um livro fantástico quando ele fala sobre a Nova Idade Média, e muitas obras que tem, não é que eu estou sozinha nisso. Cláudio Pastro já falava sobre isso, Padre Marco Ivan Rupnik também, e é algo assim, vamos dizer assim, profético, né? Que cala muito para mim, é muito verdadeiro para mim. Então, isso acho que nós já falamos, né? Eu já falei para vocês, cristãos, começa bom. Então, as catacumbas eram esses cemitérios subterrâneos, né? Porque, como eu falei anteriormente para vocês, só uma coisa, alguma pergunta? Alguém quer fazer tem alguma dúvida? Professora, nós combinamos que as perguntas aí a gente deixa para o final. Eles vão enviar via chat ali em privado para mim, aí depois a gente faz a seleção. Combinado, é verdade. Então, uma coisa que eu queria só deixar bem claro, que os romanos, eles incineravam os cadáveres, como eu já falei. Por causa da ressurreição, Cristo ressuscitou, os judeus, por outros motivos, eles não incineravam. Então, os romanos falavam o seguinte, se vocês quiserem ter cemitérios, tudo bem, mas fora da cidade. Então, não é verdade que os cemitérios eram clandestinos, isso não. Eu estive em Roma algumas vezes, fui 3 vezes às catacumbas, uma delas, aliás, 2 vezes, eu fui com uma guia que é do Vaticano, porque eu estava escrevi um livrinho que é com outro autor, também só sobre as catacumbas. Não era um lugar onde eles se escondiam. Quem já foi à catacumba sabe que se esconder ali não dá certo, porque são lugares assim difíceis, né? As pessoas tinha um porteiro nas catacumbas que levava a pessoa e trazia, porque às vezes a pessoa se perdia lá, não voltava mais. Não voltava mais, quer dizer, até achar, sei lá, sabe se Deus se estaria viva, né? Então, isso é uma coisa importante, não era um lugar de esconderijo, eles podiam esconder lá 1, 2 dias, mas ficar lá muito tempo, não, impossível. Então, ó, vejam bem como é que eram esses lóculos, né? Aqui tinham os corpos, né? E eles fechavam, às vezes, se a pessoa tinha mais recursos, às vezes era com mármore, alguma coisa assim, senão era algo muito simples mesmo. Olha só, vê se dá para se esconder aqui. Se eu vir, veja uma mesa eucarística, né? Aqui é uma família que provavelmente tinha mais recursos. Esse ainda tem, olha, esse é um Cristo Pantocrator, né? E tem já o alfa e o ômega, olha que interessante. Era uma arte alegre também. Esse é um mosaico, né, que está no Museu do Vaticano. O Cristo Sol. Aqui, olha, o lugar onde estava o corpo. A orante, né, que era um símbolo também, aquela que pedia, que intercedia, era um símbolo romano, se transforma depois, os cristãos fazem, vamos dizer assim, um adornamento, e eles colocam o menino Jesus, porque Maria nunca é apresentada sozinha, né? E é símbolo da Virgem Maria, aquela que intercede por nós. Aqui outros lóculos, né? Vocês vejam que são 2 corpos. Uma outra coisa, a arte cristã é simbólica, ela é realista. Quando eu mostrei para vocês aqueles 2 peixes e os 5 pães, vocês viram que 2 peixes e 5 pães. Lógico que se você pegar 2 peixes e 5 pães, ela não é uma arte, ela não é um retrato,
não é uma arte naturalista, como era a arte renascentista, do Renascimento. Mas vocês sabem que ali tem 2 peixes e 5 pães. E ela é simbólica também e traz uma ideia, né? Vamos ver o que é essa ideia. Então, o realismo eu já falei. A ideia, né? Ele sabe que a ideia, segundo o elemento, um universo de ideias, como eu falei para vocês, você vê algo e já te transporta a outra coisa, né? Nesse sentido, não é uma arte idealizada, como eu falei para vocês, a arte greco-romana, aquela primeira que depois foi copiada, né? Inspirou o Renascimento, por isso que chama Renascimento. Acho que isso vocês devem saber bem. A ideia presente nessa imagem qual é? Também falei para vocês. Quando eles olham, é a Eucaristia, né? E é Cristo. Bom, isso aqui já falamos bastante. O símbolo, já falei alguma coisa, né? Então, é o visível, isso eu acho bacana. O visível indica a presença de um invisível, né? O cristão, quando sai de uma celebração eucarística, ele não fala assim, tomei a hóstia. Eu não vejo, é difícil, quer dizer, nunca ouvi isso. Você fala, recebi o corpo de Cristo. Recebi o corpo de Cristo. Quer dizer, visível, aquele pão, me leva ao invisível, ao corpo de Cristo, real, né? Não é uma ideia. Então, vários símbolos, eu vou falar aqui do galo, o galo vem com a aurora, o sol, a tartaruga é o símbolo do mal, porque vive, né, na terra, então esse era um símbolo muito conhecido dos primeiros cristãos. Olha, o galo que canta na aurora ao surgir do sol, é tido como o símbolo da luz. A tartaruga, o símbolo do mal, do pecado, por causa da etimologia do termo, tartarucos, o habitante de Tártaro, né? Então, a luta entre o galo e a tartaruga é a luta entre o bem e o mal, quer dizer, tudo simbólico. Essa foto eu tirei em Belém, né, na Basílica da Natividade. Vocês me desculpem que eu estou com a voz assim, ontem eu fiquei gravando até 11 horas da noite, então a minha vozinha hoje está meio esquisita, vocês me perdoem. Vocês veem na Basílica da Natividade em Belém. Então, vocês vejam, aqui a gente não sabe onde começa e onde termina, dá para ver? E uma coisa interessante é que a nossa vida, para o cristão, a vida é eterna aqui. Como é que pode começar uma vida que é eterna, né? Então, a vida eterna começa aqui. Já começou, nós cristãos vivemos a vida eterna. Tudo isso, vocês vejam como a arte ela chega a essas realidades sem abstração. Ela é real, ela é vida, né? Não é uma abstração, porque Jesus Cristo não é uma ideia de Deus que veio, é uma pessoa. Então, isso é importante, né? Muito importante a gente ter. Então, eu acho sensacional. A gente não sabe onde começa, onde termina, assim como a nossa vida. O bom pastor. O bom pastor, vocês sabem, não é algo que os cristãos inventaram. Era uma imagem que já existia naquela época, né, na cultura greco-romana. E ela foi uma pintura muito recorrente na arte das catacumbas. Mas o que será que esses cristãos, como é que eles fizeram essa... Será que foi uma adaptação? O que eles viram, né, nisso? Tem o cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O peixe, que nós já falamos.
Aqui, quis mostrar essa foto, gente. Vejam bem, se dá para se esconder num lugar desse. Tem catacumbas em Roma que tem 5 andares. 5 andares. Olha como é que é escuro. A simbologia, né? A âncora é a fé, os 2 peixes que representam os batizados, que bebem a vida da fé. A fé é a acolhida da vida. Cristo é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todo símbolo leva a Cristo. A âncora, porto da eternidade. O cristograma, né? Esse foi um símbolo feito por Constantino, mas perdura até hoje. Alfa e ômega, ele é o princípio e o fim. Estamos no livro do Apocalipse. Árvore da vida, gente, muito interessante, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo alguns padres gregos, é a mesma árvore da vida, né? E isso é um assunto para uma outra live muito interessante, a árvore da vida, que o Cláudio Pastro retratou belamente na cúpula, que ele não viu pronta, né? Não viu inauguração, porque ela foi inaugurada em 2017 e ele faleceu em outubro de 2016. Mas é algo para a gente pensar, né? Aquela que acolhe, né? O homem se voltou quando Adão e Eva pegam a maçã não era maçã, o fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal, eles se fixam, eles tiram o olhar o olhar era voltado a Deus, se volta a uma coisa. E essa coisa, só fazendo eu gosto de falar sobre essa árvore da vida que eu acho tão importante. Dá para a gente fazer um encontro só falando sobre isso, né? O olhar deles se dispersa daquele Deus, aqueles que o criou, que era a fonte da vida, e eles vão em busca de coisas, né? Então, eles veem na árvore, ela era boa, porque era gostosa, o fruto era gostoso, a árvore era bela, e verdadeira, porque dava o conhecimento do bem e do mal. Isso é uma armadilha, né, que eles caíram. E a partir de então, segundo os padres gregos, o olhar deles se volta para a árvore e depois para o umbigo. Então, os padres gregos dizem que o homem se tornou um umfoloscopoi, aquele que olha para o umbigo. Aí vem o Cristo, olha a simbologia da arte. Vem o Cristo, e do lenho da árvore da vida, desse conhecimento do bem e do mal, onde eles se fixaram, ele é pregado nesse lenho, que é a cruz, para que o homem volte o olhar para ele. Então, isso tudo, a arte sacra, litúrgica, nos faz contemplar, né? A gente não precisa fazer cursos de teologia para poder entender o cristão mais simples pode entender, não que não se deva fazer curso, mas não é todo mundo que pode. Então, aquele cristão, muitas vezes analfabeto, vai entender, né? O que significa isso. Então, eu gosto muito desse tema da árvore da vida. Já fiz meu parênteses, voltando. Outro símbolo muito bonito era o da pomba, né? A gente se remete aqui a Noé, Alfa e Ômega. Então, não era um lugar de reunião. Isso eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Se quiserem, lógico. E quem eram os artistas das catacumbas? Isso era um tema que o Cláudio gostava muito. Eram chamados de fósseres, ou fósseres, né? Eles faziam parte, já existiam antes das catacumbas, eles faziam parte tipo de um sindicato que tinha, então eram os pintores, os mosaicistas e aqueles que faziam arte.
e eles, a princípio, eles eram pagãos que trabalhavam, faziam esse trabalho, né? E eles retratavam muitas vezes, como eu mostrei anteriormente para vocês, o Cristo como o Hermes, né? O Cristo Sol. Depois eles foram se cristianizando e foram entendendo. Esse Cristo barbudo, isso eu não vou falar sobre isso agora, os romanos eles não usavam barba, então eles retratavam o Cristo sem barba. Depois, com o tempo, o que prevaleceu foi o Cristo siríaco, né? Aquele de feições mais árabe, que era como ele era realmente, né? Depois, no Renascimento, ele se tornou loiro, depois, mais tarde, com olho azul também, né? Então, essa única imagem de um fóssil que eu encontrei, um livro francês. E aqui eles davam interpretações para as várias passagens, né? Então, são os 3 jovens na fogueira, que são 4, né? Eles viam, no tempo de Nabucodonosor, lá eles viam o anjo com eles, né? Essa história vocês conhecem bem. Nem vou falar. Ah, outra coisa. Os monstros, né? Que eles tinham, porque uma coisa que a gente tem que ter bem certa é que a água era muitas vezes, estou falando do mar, né? Era o lugar do inferno. E a história de Tobias, não, Tobias não. A história de Jonas, estou confundindo Tobias com essa história de Jonas e a baleia, quando ele está quando ele é engolido pelo monstro, depois ele é cuspido. Então, veja, é como se fosse uma ressurreição, eles já viam isso, né? Eles já conseguiam antever isso naquela passagem do Antigo Testamento. Então, até os monstros, quer dizer, aquela ideia que de todo mal Deus tira um bem, que Deus é o Senhor da história, que Ele está no comando, eles tinham muito presente. E vocês notem que é uma arte descompromissada, é uma arte infantil, uma arte naive, porque eles não queriam a perfeição dos romanos, dos gregos, porque a perfeição vem de Deus. Então, eles faziam a parte deles, a perfeição, o complemento vinha de Deus, como deve ser, né? E muitas vezes, hoje ainda, nós temos a mentalidade, eu tenho que melhorar. Quantas pessoas sofrem porque fazem promessas, eu vou rezar o rosário todo dia, ou eu vou, sei lá, todo ano vou para tal lugar para pagar promessa, a pessoa não pode ir, a pessoa entra em parafuso, às vezes porque não conseguiu realizar aquilo, né? Fazer, eu não vou mais brigar com a minha mãe, e a pessoa continua brigando e tem raiva da mãe, daí fica mal porque prometeu. Quer dizer, a gente se coloca tantas obrigações, tanto peso, né? E quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que sofreis, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, mostrar para ele a nossa fragilidade, a nossa incompetência e deixar que ele haja em nós. Aí nós seremos que nem quem usa essa metáfora é o padre Rupnik, uma madeira jogada num rio que é levada pela correnteza. Ou como Santa Teresa fala, né? Que não precisa ir lá pegar água no poço para regar as plantas. Chove, a graça acontece, né? Porque a gente tem que ter a nossa bravura, né? A nossa, não, eu sou o máximo, vou me cultivar para ser. Tudo bem, é um caminho ascético, tá certo? Mas a gente tem que deixar o espírito agir em nós. É isso, estou falando tudo isso, estou dando aula de catecismo para vocês, pelo amor de Deus. Estou falando da arte, o que a arte quer dizer, tá? Então, é uma arte naive, podem ver. E alegre, as cores são todas alegres. Uma arte alegre nas catacumbas, no lugar da morte. Então, isso tudo é mais ou menos o que eu falei. E agora eu vou falar do bom pastor. Isso eu
me baseei muito nas palestras do padre Rupnik em Curitiba. Quem tem o livro pode acompanhar bem, porque foi uma forma de incentivar vocês, que são seminaristas. Eu não sabia que até o Lucas conhece o livro, o padre Gustavo também não sabia, mas, de certa forma, acho que nem todos conhecem. É um incentivo para que vocês estudem, não é para ler esse livro, é para estudar e para refletir. Então, eu tirei muita coisa de lá, eu ajudei a organizar o livro está muito na minha cabeça, né? Então, até hoje. E é fantástico, e de lá eu fiz segui muitas pesquisas, né? Fui a muitas pesquisas, porque o padre vai citando autores, vai falando, e eu acabei me aprofundando bem nisso. Então, ele mostra esse vaso de 515 a.C., né? Aqui está faltando o A. Então, é Hermes, esse rapaz aqui, com esse chapéu bonito, um corpo. A gente não sabe se ele dorme ou se ele está morto, porque tem o Hipnos aqui, o deus do sono, e o Thanatos da morte. Mas, de certa forma, é o Hermes que conduz este corpo para o lugar da morte, pós-morte, né? Então, isso aconteceu no século VI. Como eu vou disponibilizar isso para vocês, eu acho que não preciso falar tudo isso aqui, né? Isso eu já falei, então. E tinha também essa imagem do Crióforo, que é do século V antes de Cristo, né? Que também tem a mesma ideia. Isso tudo os cristãos já encontraram lá, né? Já existia isso nessa cultura. Então, o que os cristãos pensam? Cristo fala, eu sou o bom pastor. Aí, 100 ovelhas, uma se perde, ele larga as 99, vocês sabem decorar isso melhor que eu, e vai buscar uma, né? Muito louco isso, porque se deixar 100 e vai pegar uma, na lógica desse mundo é um pouco diferente, né? Aliás, se vocês pensarem pelo lado da lógica, tem uma outra coisa, eu vou fazer um parênteses aqui só para provocar vocês. Acho que já pensaram nisso, tenho certeza. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo lhe pede a herança. Gente, onde vocês já ouviram falar que filho mais novo tinha herança naquela época? É uma coisa muito doida, porque quem falou que filho mais novo tinha... E outra coisa, herança, a gente recebe depois que o pai morre, o pai estava vivo. Tem umas coisas que Jesus, ele parece que faz uma ironia com a gente, a ironia é coisa de gente inteligente, né? Ele nos provoca, né? Até quando ele conta as parábolas, eu acho que eu fico imaginando um povo naquela cultura, porque hoje a gente não dá, talvez não dê tanta importância a isso, mas o pai tinha 2 filhos, o mais novo pede a parte da herança, só para vocês pensarem, né? Então, voltando aqui para o nosso bom pastor, deixa 99 e vai buscar uma. É esse o bom pastor. Então, essa é uma estátua que até ontem o Lucas falou que tem uma pequena, que trouxe de lá uma, né? Eu, infelizmente, não tenho. E aqui eles fazem, os cristãos, o que eles fazem? Olha, Hermes que leva o morto, aquele que está ferido ou aquele que está enfermo. O crióforo carrega a ovelha nos ombros. Quem é esse? O Hermes e o crióforo? É o Cristo. Assim eles pensavam. Só que, vamos ver uma coisa. Olha o cabelo do crióforo, desse pastor, é completamente diferente do pelo, vamos dizer assim, da ovelha, né? Da lã da ovelha, carneiro. Agora vejam esse. Ele olha aqui, a ovelha, o carneiro, olha para o pai
e ele olha para a ovelha. Há uma relação dos três, né? E o cabelo do pastor é semelhante, é igual à lã da ovelha aqui. Então, era uma imagem muito recorrente nas catacumbas, porque, como eu falei, atrás de todo símbolo aparece o Cristo. Aqui bem de perto dá para vocês terem uma ideia melhor, né? E, gente, se vocês buscarem isso, tem tratados sobre essa imagem, falando exatamente isso que eu estou falando de uma forma resumida para vocês, porque depois que dessa fala do padre Rupnik eu fui atrás, né? Tem muita coisa bonita ainda para vocês. Quem quiser saber mais sobre essa imagem, que é encantadora realmente. E olha aqui, o Apolo, né? Como ele era o homem perfeito, só para vocês lembrarem que é aquilo que eu estava falando. O homem perfeito. Os cabelos, já falei. Olha, Santo Irineu fala o seguinte: o pai mandou o filho como bom pastor, e ele foi procurar a ovelha desgarrada. O pai mandou o filho, Cristo. Quando a encontrou, o homem feito por Deus, Adão, e que se perdera e morrera, ele o colocou em seus ombros para levá-lo de volta ao pai. Gente, a teologia da patrística ela é muito poética, né? As pessoas aprendiam por uma linguagem poética, bela, né? Olha, não tem abstração nenhuma aqui. É magnífico para mim. E como é que os orientais, né, os cristãos orientais, eles fazem a ressurreição? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O Cláudio Pastro, ele tinha horror daquela imagem do Cristo ressuscitado subindo, voando para o céu. Ele falava assim, Vilma, o que é Cristo com essa fraldinha? Fraldinha, ele falava. Que é isso? Não foi nada assim. Porque ele falava assim, quando Jesus nasceu, muita gente, Maria, lógico, a mãe, estava presente, José, alguma parteira, ou sim ou não, mas tem testemunho. Agora, quem é que viu Cristo ressuscitar? Quem é que viu o que aconteceu ali no sepulcro? Quem viu? Ninguém viu. Ninguém viu. E se os soldados viram, foi depois que ele ressuscitou. Quem falou que foi que ele subiu que nem uma... Primeiro que ele não subiu, ele desceu. Cláudio Pastro. Olha aqui, ele realmente desceu. Desceu à mansão dos mortos. Por que ele desce a mansão dos mortos? Para buscar Adão e Eva. Assim como Deus, quando tira a costela de Adão, faz a mulher, diferente do homem, porque o homem veio do pó da terra. A mulher foi da carne e do osso de Adão. São diferentes e complementares. Se Deus fizesse outro homem, seriam dois seres individuais. Deus quer a relação. Então, ele fez a mulher de outra forma. Quando ele pega Eva pela mão, pelo pulso, que é o lugar onde se mede a vida, e apresenta a Adão, Adão fala, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, eles têm que viver uma relação, né? Não é uma competição. Porque Adão sempre vai buscar aquela costela que está ali faltando. E Eva sempre vai buscar a sua origem, da onde eu vim, né? Da onde surgiu o meu corpo. Então, era isso que Deus queria, um buscando o outro, né? E parece que, infelizmente, nós vivemos uma guerra dos sexos hoje em dia, né? Infelizmente. E não é de hoje também. Vamos lá. Então, ele pega pelo pulso. O que significa esse pegar pelo pulso? Qual foi o esforço que Adão fez? Qual o esforço que a Eva fez? Nem isso eles fizeram, não pegaram
Eles apenas foram pegos. Olha a mão. Né? São detalhes da arte sacra que são muito importantes, e por isso que ela é simbólica, né? Então, vou mostrar algumas, olha, todos os ícones da ressurreição, né? Anastasis, com a cruz, ele rompe o portão da morte e liberta todos que lá estão. Olha, a cruz é a forma com que ele rompe o portão do inferno, vamos dizer assim. Sheol. Aqui. Não tem nenhum ele voando com a fraldinha, como dizia o Cláudio Pasto. E não sei se vocês se lembram, no ano de 2016, o Papa Francisco fez um ano da misericórdia, extraordinário da misericórdia. Vocês lembram disso? Lembram, né? Faz muito tempo assim. E olha a imagem que o padre Rupnik, Marco Ivan Rupnik, que foi convidado a fazer o símbolo, né? Veja o que ele fez. Esse Adão somos todos nós, né? Cada um de nós é um Adão. Esse é o mosaico, né, do qual ele se inspirou. A cor seria essa mesma, né? Vejam, o olho, o olhar, lembra que eu falei para vocês que o olhar de Deus, que era voltado a Deus, dos nossos pais primordiais, se voltou às coisas, né? Por isso que o homem nunca está satisfeito. Vocês já viram que quem tem sempre quer ter mais? Quem tem uma casa quer duas, quem tem um carro quer dois, quem quer um melhor, quer um mais caro, é sempre as coisas. E parece que isso nunca se sacia, né? A pessoa nunca está satisfeita. Então, vejam, olha que beleza o olhar, né? O olhar de Adão e do Cristo é o mesmo. Eles passam a olhar, a ter o mesmo olhar. Então, eu achei esse símbolo fantástico para aquele ano da misericórdia, porque esse é o Deus da misericórdia, aquele que não sobe, ele desce e vem buscar, né? O movimento de Deus é sempre a descida em relação ao humano. E nós temos a ilusão de querer subir, né? De querer ser com as minhas virtudes eu vou chegar até Deus. Engano nosso, né? A gente não chega com as nossas virtudes. A gente chega, talvez, estendendo as mãos, penso eu. Aqui o olhar. Vou contar uma coisa para vocês. Em 2016, inaugurou uma escultura do Cláudio Pasto lá no museu, no Jardins do Vaticano. Eu tive a graça de comparecer. Então, era o ano da misericórdia. Todas as igrejas, as basílicas principais de Roma, eu conheci todas as portas santas, né? As que tinham em Roma. Depois eu fui até Milão, conheci também a do Duomo, conheci algumas em torno, por exemplo, de Como, eu me lembro bem. Então, eu vi muitas portas santas. E naquele mesmo ano, eu tenho uma irmã que mora em Nova York, fui visitá-la, conheci também a de St. Patrick. Posso falar uma coisa para vocês? Não há porta santa mais bonita que a de Aparecida. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de visitar. E eu falei isso para o Cláudio, porque ele não pôde ir ver a inauguração, e ele fez muita questão, falou, Vilma, você vai poder ir? Eu falei, não sei, né? E consegui, graças a Deus, ir. Não estava muito no programa, mas eu consegui ir. Então, ele falou, você me conta tudo, como é que foi? Então, dentro do possível, eu filmei, fotografei lá para mostrar para ele. Eu falei, eu tive a graça de poder dizer isso para ele, Cláudio, a porta mais bonita que eu vi foi a porta de Aparecida. Se vocês tiverem oportunidade, porque ela está sempre fechada agora, né? Se vocês tiverem oportunidade de visitar, ou se já tiveram, né? Acho que muitos já devem ter visto,
é realmente litúrgica, é uma porta litúrgica. Só fazendo um... Vocês viram que eu gosto de fazer parênteses, né? Então, o padre Rupnik já tinha feito esse mosaico numa ábside em Verona, as irmãs Ursolinas, estão vendo? Então, e na Catedral de Castanhal, por enquanto, a única obra que ele tem no Brasil, a segunda será Aparecida, já está sendo feita, em Castanhal também ele tem uma linda ressurreição. Não coloquei aqui, devia ter colocado. Olha o que diz Santo Efrem Sírio: desceu o bom pastor, deixou que fosse levantado na cruz para conseguir ver de longe, até onde estava a ovelha e a viu morta. Desceu aos infernos, colocou-a nos ombros para levá-la ao Pai. Gregório de Nissa: desce o Filho de Deus, torna-se pastor, torna-se homem, encontra Adão morto, coloca-o nos ombros, feito igual à ovelha, também ele entra no túmulo. Muito bonito, né? O bom pastor está sempre descendo, torna-se homem, encarna-se e morre para poder assumir a humanidade morta e dar-lhe a vida filial. O evangelho de domingo que vem é interessante, né? O que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Fazer? O que um filho faz para herdar a herança? Nada, ele é filho, ele pertence, tem uma pertença, né? Então, você tem que fazer nada, você tem que acolher o amor de Cristo e viver a vida como ele. É uma acolhida, né? A gente não tem que fazer nada. Então, lá bem no profundo da existência, há a relação, a comunhão e não o ser. Eu não sou o indivíduo, né? Está na pessoa, Pai e não Deus. Deus não é um Deus abstrato, um Deus da minha ideia. Porque se eu falo Deus, vocês imaginem falar para uma pessoa, você sabe como você foi criada por Deus? Gente, cria um nó na cabeça da pessoa. Porque é uma coisa muito... Agora, se eu falo Deus é Pai, você entende o que é Pai. Qualquer pessoa entende. Deus é Pai, né? Então, é isso que a gente precisa, essa mentalidade que precisa voltar, né? O Deus Pai, não um ser que está lá longe. Bom, isso tudo eu vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. E terminamos aqui. Eu não sei se é muito cedo, mas eu queria ouvir um pouco vocês, sabe? Eu gosto de saber como é que vocês receberam isso, as dúvidas. Para mim é muito importante. Bom, professora Vilma, certamente foi mais uma exposição enriquecedora daqueles que conhecem o seu trabalho, acompanham o seu projeto de pesquisa. A senhora ontem já deixava claro que é uma pesquisadora, né, uma professora pesquisadora. Com certeza os 2 livros que a senhora publicou mostram isso, né? A senhora entra a fundo e pesquisa com paixão essa questão da arte cristã. Uma coisa que eu saliento para todos que nos acompanham: ontem a senhora disse uma coisa muito bonita, não é um trabalho, é a missão, é uma missão. Então, eu vejo que o artista sacro hoje, aquele que se dedica às igrejas, não é um trabalho de decoração, mas é uma missão, é criar aquele espaço celebrativo, o céu na terra. E certamente os 2 artistas que a senhora citou, grandes, Cláudio Pastro e o padre Rupnik, trazem esse resgate que o Concílio Vaticano II pedia, essa volta às fontes e, ao mesmo tempo, um adornamento dessa própria arte cristã. A senhora falou tanto da arte cristã como algo alegre,
E eu compartilho dessa sua crítica um pouco ao barroco, porque o barroco é uma arte triste, né? Retrata muito a tristeza, e o cristianismo é a alegria. É difícil alguém que chega em Aparecida e não se encanta, não fica alegre ao ver aquela arte que é simples e profunda, porque fala para qualquer cristão. Isso a senhora falava, a arte cristã precisa ser compreensível para o mais simples cristão, que não tem, às vezes, acesso à teologia, a livros, até mesmo os analfabetos. Eles devem ver e compreender essa arte simbólica. E sobre esse aspecto, eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre o Amacon e o Centro Alete do Padre Rupnik, como é desenvolvido essa arte em comunhão. Bonito isso. Eu acho que, primeiro eu vou falar só uma coisa, o Cláudio Pastro, antes de começar a falar do Amacon e do Centro-Leste, ele foi um pioneiro, um homem de uma coragem incrível, porque ele era só aqui no Brasil. Eu não lembro pelo menos nas minhas pesquisas, eu não achei ninguém que tivesse feito essa busca que ele fez, esse estudo aprimorado do Concílio Vaticano II, né? E eu me tornei amiga dele, tive a graça de me tornar amiga dele. Ele falava, Vilma, o barroco só põe o Cristo morto, Cristo ressuscitou, né? E uma das coisas que os primeiros cristãos nunca fizeram foi colocar o Cristo morto na ábside. De jeito nenhum, Deus é vivo, Deus é vida, né? Então, aquele Cristo morto, e nós, brasileiros, tivemos essa educação, essa cultura, né? Porque eu criança, eu lembro que eu ia às igrejas, as igrejas tinham um crucificado morto, né? E ele me falava, Vilma, o crucificado do primeiro milênio era vivo, estava vestido. Ele foi sem cruz não há ressurreição. Não há ressurreição sem a cruz. Como a gente já viu a própria imagem quando a gente falava do bom pastor. Então ele foi solitário nisso, sofreu muitas críticas. O padre Marko Ivan Rupnik é esloveno, teve um grande diretor espiritual e orientador de doutorado, que foi o cardeal Thomas Pidlick, o maior conhecedor de cultura dos escritores, vamos dizer assim, orientais, dos teólogos orientais, né, vamos dizer assim, foi o padre, e ele fala que ele, junto ao padre, estou falando padre Marko Rupnik, né? Junto ao seu orientador, ele fez ele ler mais de 60 obras. Vejam bem, mais de 60 obras desses teólogos orientais. Porque a igreja, uma das coisas tristes que aconteceu na igreja é justamente essa separação do Oriente e Ocidente, 1054. Vocês estudaram a história da igreja melhor do que eu, sabem que teve muito motivo teológico, mas muito motivo político também aí no meio da história. E, infelizmente, aconteceu essa cisão. Outra cisão terrível aconteceu em 1507 com Lutero. Uma cisão. Toda cisão não é boa, né? Deus é a unidade. A gente fala que o bom, o belo, o verdadeiro é a unidade. Então, voltando à pergunta do Lucas, o Centro Alete de Arte é o seguinte, foi uma casa, o Centro Alete funciona num palácio. Eu tive a oportunidade de visitar, eu fui em 2019, no Centro Alete, consegui fazer uma visita lá, porque também não é fácil, né, gente? O padre Rupnik não estava, e eu os vi trabalhando. Como acontece? Padre Rupnik, quem cedeu esse Centro Alete ao padre Rupnik e a equipe, não é que deu para ele, né? Ele é o diretor, o coordenador, foi o Papa São João Paulo II. Por quê? O Papa São João Paulo II o convidou
para fazer a Capela Redentores Mater. Se vocês derem um Google, ponham Capela Redentores Mater, né? Isso em latim, Redentores Mater, Vaticano, talvez alguns até já conheçam, não sei se o padre Carlos, Gustavo, que morou lá em Roma, teve oportunidade de conhecer. Eu não tive, viu? Eu nunca consegui conhecer essa capela, acho que é só para os escolhidos, é uma capela privada. E ele falou para o padre Marco, ele era jovem, padre Marco, hoje ele tem 67 anos, mas foi em 96, 97, né, que ele falou, olha, eu quero que você faça mosaico. Ele falou, mas eu nunca fiz mosaico. Diz que o Papa bateu no ombro dele e falou assim, é uma boa ocasião para você começar. Aí ele começou. E ele falou para o Papa assim, mas só que eu não vou fazer mosaico igual era no primeiro milênio, eu vou fazer um mosaico para a atualidade, para o homem do século 21, 20 e 21, né? O Papa falou, vai que vai dar tudo certo. E ele fez. Vocês buscarem lá, tem vários links que vocês, inclusive, tem uma aluna dele, professora agora da Gregoriana, que faz uma visita guiada. Depois, se quiserem se interessar, eu mando para vocês. Só que ele, o mosaico, ele fala que é uma arte coral, coral no sentido de canto, tá? Não coral no sentido da cor, coral, nem no sentido do mar, mas que é uma orquestra. Então, cada um faz uma parte. Todos são iguais, todos vivem na mesma casa, são artistas de 14 países, tem artistas ortodoxos, tem artistas católicos, tem portugueses, tem brasileiro, já teve o Erasmo, que é do Amacon, espanhol, esloveno, grego, tem de todos os... E é uma escola, é uma escola. E o padre Rupnik desenha. Nessa escola também moram alguns teólogos, por exemplo, a Maria Campatelli, Michelina Tenati, outros, né, que são freiras e também teólogos, professores da Gregoriana. E lá também, nesse centro Alete, morou durante 30 anos, até a sua morte, o cardeal Thomas Spidlick, que foi o grande amigo, grande diretor espiritual do padre Marco Ivan Rupnik. Então, esse trabalho mosaico, agora eu tive oportunidade, quer dizer, eu vi, eles fazem, por exemplo, um faz a mão, o outro faz o rosto, outro faz o pé, do mesmo santo, do mesmo apóstolo, seja de Maria, seja do Cristo, e depois eles juntam, por isso que eles têm que estar em perfeita comunhão. Não só isso, eles jantam junto, eles almoçam juntos, se tiver que arrumar a cozinha, arrumam juntos. Então, é uma vida em comunhão, porque é só nisso que ele acredita. E no Brasil, tem um rapaz que é artista e ficou 3 anos e meio no Centro Alete, tem muito talento. Aliás, hoje é aniversário dele, se chama Erasmo de Abreu. Podem segui-lo, ele tem Instagram, tem Facebook, acho que tem Facebook também, ele põe umas coisas muito bonitas, né? Sempre ligado à arte. E ele fez escola lá em Castanhal, que é uma cidade vizinha ao Pará. O grande incentivador foi o arcebispo, o bispo de Castanhal, não arcebispo, bispo de Castanhal, o Dom Carlo Verzelletti, que é italiano, mas acho que ele se naturalizou brasileiro, porque ele não é mais Carlo, é Carlos. Eu acho que ele se naturalizou e até mudou o nome, não sei. Achei interessante isso. Nunca perguntei para ele, mas vou perguntar um dia. E ele incentivou muito o Erasmo foi para lá, ficou os 3 anos e meio, voltou, abriu o Centro Alete. Em 2019, quando o padre Rupnik esteve lá em Castanhal para fazer esse encontro, que eu estive também, eles inauguraram o espaço e já estão trabalhando.
Eles não só fazem mosaicos, mas fazem pintura, assim como o padre Rupnik tem feito pinturas também, né? Porque a jornada dele como artista é muito interessante. Se um dia vocês quiserem, eu conto. Então, o interessante, ele só acredita numa arte que é feita em comunhão. E eu tive a oportunidade 2 vezes de estar em Aparecida, agora que ele está lá, a convite lá do Ecônomo, que é o padre Luiz Cláudio, e porque só assim, né, eu poderia ir, porque não é que dá para entrar no canteiro de obras assim. E eu tive a oportunidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar com esse grupo. Gente, é uma alegria. Verdade. Sabe que eu me emocionei? Eu falei, gente, isso é vida em comunhão. Aí eu fiquei pensando, né, será que os primeiros cristãos viviam assim? Porque às vezes a gente, não sei vocês, a experiência de vocês, mas eu já tive eu não tive, mas eu vejo tanto problema de paróquia, né? Paroquianos com padre, paroquianos entre paroquianos, uma confusão, às vezes uma disputa. Eu falei, gente, que bonito isso, né? Que vida realmente em Cristo, né? Uma vida em Cristo. E realmente, por isso que essa arte encanta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi só nos andaimes, né? A gente vai vendo flashes, né? Porque vocês imaginem, subir são 20 andares. Ele está fazendo as fachadas, serão 4, está numa. São 4.800 metros numa fachada, 4.800 metros quadrados de mosaico. Será a maior Bíblia a céu aberto do mundo. E é uma Bíblia mesmo, porque vai estar toda a escritura. Então, é essa arte. E o Amacon, que é no Amazonas, né, por ser Amacon, e o Centro Alete de Roma, é onde vive o padre Marco Ivan Rupnik. Se vocês clicarem Centro Alete, tem um link sensacional. Eles têm uma editora, a Lipa, eu compro vários livros lá, né, eu leio italiano, mas os livros dele, alguns livros já tem no Brasil, a Paulinas tem alguns livros, não de arte, né, mas tem de teologia, muito belos, muito bonitos. E o único problema assim que eu vejo quando eu leio em italiano, parece que ele é muito crítico, por exemplo, em algumas coisas, né? Nas edições paulinas, a tradução, às vezes, elas dão uma amenizada na linguagem dele, né? Por isso que eu gosto mais de ler em italiano. Mas vale também, é válido também. E é isso. Não sei se eu falei demais, né, Lucas? Mas é isso. Quando a gente se empolga. Ótimo, obrigado, professora Vilma. Eu vou abrir uma exceção aqui para o seminarista Charles fazer a pergunta, ele mesmo, porque foi ele que me apresentou a senhora no passado. Então, ele era fã da senhora já antes de mim, então eu vou abrir para ele fazer uma... Oh, mas eu não quero pergunta difícil, viu? Só... Bom dia, professora. Tudo Bom bem? dia, Charles. Bom É uma dia. alegria acolher, mesmo que virtualmente, a senhora aqui no Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, em breve também tê-la conosco aqui em algum momento nas nossas atividades aqui. Será um prazer. A primeira aula que eu assisti da senhora foi do Labo PUC, a respeito da Diocese de Castanhal. No ano passado eu fazia essa cadeira que os guris estão fazendo esse ano, e incentivado pelo padre Gustavo Raz, aprofundar o tema. Aí encontrei ali, eram 3 lives, se não me engano, que a senhora participou, conduziu, e foi muito bom, assim. Então, a partir dali, conversei com o Lucas, aí já compramos os livros, enfim, fomos nos aprofundando um pouco também no seu modo de ver a igreja e no seu modo de ver a arte sacra, que encanta. É preciso dizer que a simpatia da senhora também nos ajuda a rezar e a estudar esse assunto que é tão candente para nós. Mas eu queria fazer uma pergunta, professora. Pois não. Nós sempre temos presente que liturgia e teologia precisam ser levadas em consideração quando nós pensamos o espaço celebrativo, por exemplo. E achei muito interessante a fala que a senhora mencionava de uma nova mentalidade que leva a uma nova evangelização, né? Então,
tem alguns aspectos da arte sacra, critérios, símbolos, linguagens, que a senhora julga importante para evangelizar o homem desse tempo? Nós percorremos um pouco esse assunto quando falamos do barroco, mas para fugir um pouco de gostos pessoais, né? Que critérios, assim, que símbolos, que linguagens para evangelizar o homem desse tempo? Falamos um pouco sobre individualismo, hoje, agora pela manhã. Não sei se a senhora já parou para pensar um pouco sobre esse assunto, mas o homem desse tempo, que na arte sacra nós precisamos conduzir, apresentar para ele, para que ele possa se encontrar com Jesus Cristo? Boa pergunta. Boa e profunda. Vocês já perceberam que a Igreja Católica é a igreja que mais faz pelo outro, pelo próximo, no mundo inteiro? É a igreja que dá escolas, hospitais. No Brasil, até os anos 50, o sistema público de saúde eram as santas casas. E funcionava, gente, e funcionava. E ela tem os melhores, muitas vezes, melhores hospitais, melhores universidades, que mais faz, por exemplo, por aquele povo sofrido da África. Se você vai nas missões aqui no Amazonas, onde ninguém ousa chegar, tem um missionário, um padre, uma freira, alguém da Igreja Católica ali fazendo um belo trabalho que não é muitas vezes mostrado na imprensa. A imprensa só mostra quando é pedofilia de padre, isso mostra uma beleza, né? Quando tem alguma mazela da Igreja Católica, aquele estardalhaço, não que seja certo, mas só fazendo. Mas por que a Igreja não atrai mais ninguém? Essa é a pergunta. Segundo, por exemplo, o padre Marco Ivan Rupnik, e também as conversas que eu tinha com o Cláudio Pastro, a mentalidade individualista pós-renascimento, a abstração da filosofia que penetrou, estou falando, não é minha ideia, tá? Estou falando dos experts que falaram. A mentalidade abstracionista que penetrou na teologia, onde a filosofia passou a falar mais alto do que a teologia. Eu li aqueles trechos que estão naquele livro também, que vocês têm, a expressão da arte como expressão da vida litúrgica, e eu tenho alguns livros sobre Jacopo de Saruc, Efrem o Sírio, que inspiram muito o padre Marco Ivan Rupnik, né? Na sua arte, como eu falei do Bom Pastor, como falei do Ressuscitado, falta o símbolo, falta o Cristo vivo. Por isso que o Cláudio falava do Pantocrator, e muitas pessoas interpretavam o Pantocrator como poder. Não, a arte do poder é o barroco, não é o Renascimento, não é o Pantocrator. O Pantocrator é só para você entender, não sei se... porque é uma pergunta complexa, viu, que você me fez, dá para falar uma manhã inteira. Estou tentando aqui sintetizar. O Pantocrator é o Deus Criador e o Filho Redentor juntos, né? Ligados pelo amor do Espírito Santo. Ali tem uma imagem da Trindade, é que você tem que ver atrás de uma coisa uma outra coisa, né? Sem, por exemplo, uma hipótese, se você não entende a queda, por isso que eu falei, você não entende a ressurreição, você não entende a salvação. E hoje, muitas vezes as pessoas falam com desprezo, mas você estuda a igreja, já fez o curso de teologia, você acredita em Adão e Eva? Quer dizer, essa pergunta já denota a pobreza da nossa, porque pobreza da nossa cultura simbólica. E a grande novidade dos cristãos foi exatamente isso. Eu comecei ali por causa disso. Eu não sei, Charles, se está ficando claro para você. Quer dizer, enquanto a gente não voltar a uma linguagem, a uma mentalidade,
Por exemplo, e o que que adianta você ver, por exemplo, uma suposição, você vê um ressuscitado maravilhoso, lindo, musculoso, voando, né? Como é que pode um homem musculoso, um corpo belo, voando, né? E você está lá numa cama, sei lá, reduzido a poucos quilos porque uma doença te consome, o que que isso te consola? Pensem, até te espanta. São detalhes que a gente tem que pensar. E a arte, quando ela passa a se inspirar em algo, ela deve ser poética, ela deve ser simbólica, ela deve mostrar o Cristo como Cristo, mas não numa linguagem naturalista. Então, não vai adiantar a gente fazer novas técnicas de evangelização com aquela linguagem. Gente, eu estudo isso há muitos anos. Eu não sei se falando assim para vocês ficar claro ou complica mais. Estou perguntando, agora eu estou questionando, tá? Então, Charles, eu não sei se deu para você perceber aonde eu quero chegar, aonde não eu quero chegar, o que que precisa ser mudado, né? É uma mentalidade. É como eu falei, os primeiros cristãos, eles mudaram a mentalidade deles. Eles não queriam a perfeição do homem, eles queriam a perfeição do Cristo. Alguma outra pergunta, pessoal? O Luciano tinha pedido se a senhora pudesse falar um pouco mais sobre a questão da arquitetura no início do cristianismo. A senhora falou um pouco da arte, né? Ah, tá. Tem uma, dá para fazer uma aula só sobre isso. Eu tenho um texto que está publicado na TEL Literária que fala sobre isso, tá? Que fala bem sobre como os primeiros cristãos eles iniciaram, né? Como é que será que eles fizeram os tempos? Porque no início eles tinham domus ecclesiae, né? E não era só que era na casa. Gente, Roma tinha por exemplo, Roma e o Império Romano era muito grande, né? Não é só Roma, mas tinha 1 milhão de habitantes. E outros lugares. Como é que será que eles celebravam? Era em casa. Era domus ecclesiae. Vocês, como seminaristas, devem ter estudado, e acredito eu que se estuda isso na história da igreja, né? Quando Constantino permitiu o culto, eu achei interessante o Constantino, porque não é que ele proibiu os outros, né? Ele liberou. Então, isso já foi bom, porque cada um podia ter a religião que quer, que eu acho exato. Acho que o caldo entornou mesmo, falando uma linguagem mais chula, com o Teodósio, que obrigou todo mundo a ser cristão. Cristão na espada não funciona, né? E foi uma evangelização aí com o cristão na espada. Eu imagino que aquele batismo que era feito daquela forma, como eu expliquei para vocês, como é que seria feito. Então, quando eles permitiram, o Constantino, após o Concílio de Nicéia, permitiu o que não, após o Concílio de Nicéia não, após o Edito de Milão, eles cedeu alguns espaços, né, para que os cristãos celebrassem em Roma. Só que algumas pessoas ricas, né, que tinham mais recursos, também deram, por exemplo, alguém que tinha um mercado, algum imóvel maior, cedeu para que eles adaptassem. E eles viram que, quando eles celebravam, aquele espaço estava diferente, né? Quando aquele espaço recebia o Cristo, ele se tornava diferente. E eles buscam lá, tem na carta aos Hebreus, eles buscam as 2 tendas, porque a carta aos Hebreus fala, lembram das 2 tendas que Deus pede a Moisés que construa 2 tendas, né? Uma eles façam as celebrações, a outra é o Santo dos Santos, é o santuário, né? Então, eles, baseados nisso, eles fizeram, eles foram adaptando aquela arquitetura, né?
Então, por isso que uma igreja não pode ser do jeito que eu gosto, né? Ah, eu vou fazer, como eu falei, eu comentava ontem, vou falar uma heresia aqui, caso tenha alguém que tenha gostado, me perdoe. Mas quando eu entrei naquela igreja da Trindade, Santíssima Trindade, lá em Fátima, a igreja nova, né, que eles chamam, a Basílica Nova, eu falei, meu Deus, que isso, parece um circo, né? Ela é redonda, tem não sei quantos mil lugares e você vai descendo assim, quer dizer, é um circo, não é um teatro. Eu falei, que isso, gente? Isso é uma igreja ou um teatro, né? Então, tem uma coisa aqui dos arquitetos que querem fazer uma coisa diferente, né? Não pode, a gente tem que respeitar. É por isso que existe a comissão agora da CNBB, justamente para fazer essa orientação, né? Então, é muito importante que se tenha, não se invente muito moda, né? Sabe uma coisa interessante que existia no primeiro milênio? Sabe por que não existia janelas, janelões, não era aberta? Vejam a Basílica de Aparecida, a mesma coisa, né? Gente, espera só um pouquinho que parece que o meu computador não está ligado. Vai apagar já já, porque parece que está acabando a bateria, acho que não ligou direito. Um minutinho. Certo. Deixa eu ver. Ave Maria me avisou, vai desligar. Agora foi. Não tinha, estava soltinho, sabe? Que eu mudei de lugar, me desculpe. Sabe por que não existiam luz? Não tinha janela nas basílicas, nas igrejas do primeiro milênio? Porque a luz era Cristo. A luz não vinha de fora, a luz vinha de dentro, era Cristo. Porque uma coisa, olha só, uma coisa tem a ver a outra, né? A gente é apaixonado pelo Caravaggio, né? Nós ocidentais, eu acho lindo, né? Mas aí eu comecei a ver melhor, falei, gente, está tudo errado. É muito bonito para ter em casa, mas é uma arte que é zero litúrgica. A luz vem de fora. Veja uma natividade só para falar da luz, e estou falando da arquitetura também, vejam a natividade uma natividade, ele tem várias, do Caravaggio. A luz vem de fora, a luz é Cristo, eu sou a luz do mundo. Então, no primeiro milênio não era assim, né? Veja um ícone, por que tem o ouro no ícone? Porque com uma velinha, se vocês verem uma iconostase, né? Com uma lamparina, aquilo é uma explosão de luz, né? Porque o ouro, né? E interessante que quando a gente faz curso de história da arte, eu fiz um monte, fala assim, agora a arte é tridimensional, aquele fundo dourado não existe mais. Que pena, né? Que pena, porque geralmente historiador da arte, de arte sacra, não sabe nada, né? Não tem, pode ser que tenha algum que saiba, mas geralmente não sabe. Então, não sei se eu respondi a pergunta da arquitetura, mas é um tema bem vasto, viu? E outra coisa que o Cláudio falava também, ele fala assim, Vilma, me chamam para ir decorar a igreja, ele já ficava nervoso com essa história de decorar a igreja. Aí fala assim, acho que eu vou pôr o altar aqui. Gente, o altar é Cristo. Uma igreja tem que ser começada pelo altar. Porque daí, onde que nós vamos pôr o altar? Onde que nós vamos pôr o sacrário? Onde que nós vamos pôr o coral? Onde vai? A pia batismal vai aonde? Não, tem que começar pelo altar, né? Ali que se começa. Então, se um arquiteta, né, não tiver essa formação, ele vai fazer uma igreja da cabeça dele, e não um espaço litúrgico. Não vai preparar um espaço para a presença. E nem um artista sacro. É muito comum, eu já vi isso, um benemérito da igreja, alguém que dá na paróquia, que dá muitos recursos, fala assim, meu sobrinho é artista, eu queria que ele fizesse uma via sacra. A pessoa não sabe nem o que é via sacra. Vai lá porque o tio quer ajudar o sobrinho a fazer, então vai lá fazer. Quer dizer, não é isso, sabe?
eu gosto de falar sobre arte sacra, principalmente para vocês que são seminaristas, porque isso é importante. Vocês sabem que teve uma paróquia que o Cláudio Pastro fez aqui em São Paulo, uma igreja, ele fez de graça, inclusive, pintou porque era uma paróquia assim, muito humilde, sem recursos, ele fez, sabe que um pároco chegou, achou feia aquela arte, passou tinta em cima. Desconhecido, eu acho que ele nem fez por mal, ele fez por desconhecimento mesmo. Se ele tivesse sido preparado, eu achei bonita a iniciativa do padre Gustavo, se ele tivesse tido uma formação em arte litúrgica, porque isso é arte litúrgica, né? Ele não faria isso, penso eu, né? O professor Cláudio Pastro também insistia bastante que ao preparar as igrejas, a gente não contrate arquitetos e pessoas que não são cristãs, que não compreendam o espaço. É porque eles não estão projetando um espaço qualquer, uma sala de meditação, estão projetando um espaço para a celebração do mistério. Então, Exatamente. Eles serem iniciados nesse mistério. Exatamente. E essa palavra mistério, foi bom você ter falado, ela é chave, é uma palavra-chave na arte sacra. Porque, veja, Cristo, quando foi crucificado, está escrito nos evangelhos, que o véu do templo é rasgado, então tudo foi revelado. Mas é revelado para quem adentra no mistério. E você só adentra no mistério se você participa do mistério. Então, você não explica uma Eucaristia, você vive uma Eucaristia. Né? Você vive uma Eucaristia. E uma pergunta que eu faço para vocês, será que os cristãos hoje sabem o que é uma celebração? Eu estou falando aqueles que participam, né? Os que participam, sabem o que acontece numa celebração eucarística? Vocês viram por que muita coisa... Olha como vocês têm responsabilidade, né? Olha o que está acontecendo. Então, não vai adiantar nova evangelização se a mentalidade, se a família, se as pessoas em casa não viverem isso. Né? Em casa, no dia a dia. Tem um livro que o padre Rupnik escreveu, aliás, eu posso disponibilizar, eu comprei em Portugal, no Brasil não tem ainda, tem italiano no Centro-Leste, chama Arte da Vida. Ele fala é um livro que ele gosta muito, sabe? É uma moça que conversa com um monge. Então, é dessas conversas que sai. Então, ele fala sobre várias coisas do dia a dia, inclusive, por exemplo, sobre o vestir-se. O vestir-se, a apresentação da pessoa, né? O que significa. O arrumar a mesa, a apresentação da casa, né? O que é. Então, é muito interessante a beleza que permeia a vida da pessoa como um todo. Se vocês quiserem, eu fiz o PDF desse livro, caso interesse, posso passar para o padre Gustavo e ele disponibiliza para vocês. Eu recomendo esse livro muito, porque é realmente muita riqueza. E de uma forma gostosa, sabe? Uma linguagem fácil. E eu fiquei muito contente. Um minutinho só. Eu fiquei muito contente. Telefone, me desculpe. Eu fiquei muito contente porque uma irmã que é pesquisadora no nosso grupo, ela fez uma live sobre esse livro no Labo. Ficou muito bonita. Se vocês quiserem também, eu disponibilizo. Se vocês acompanham o Labo, tem uma live ela é sobre este livro. Eu disponibilizei para eles lá, né? Porque eu sei que às vezes é caro comprar livro fora, então quando eu posso, isso aí não é muito lícito, é para o bem, Deus sabe que não é para o mal. Eu disponibilizo
porque eu acho que precisa isso. A gente não tem ainda no Brasil. Se tivesse, eu não faria isso, né? Mas como eu comprei em Portugal, eu acho que não é problema nenhum. Caso vocês queiram, eu posso disponibilizar. Ótimo, ótimo, professora. Nós vamos aceitar, sim. Professora Vilma, a gente pediria então as suas considerações finais para a gente ir concluindo esse momento de hoje, que foi certamente enriquecedor, não só para nós seminaristas, mas leigos que também nos acompanham. Está em especial a presença da arquiteta Maria Inês, que projetou os nossos seminários, projetou lindas capelas que nós celebramos diariamente. Então, com as senhoras, considerações finais. Bom, novamente vou agradecer a oportunidade, porque eu fico muito feliz quando eu sou chamada a falar para seminaristas, muito mesmo, porque eu acho que vocês, o futuro, né, da nossa evangelização, está com vocês, não está com mais ninguém, né? Vocês que terão seus trabalhos, a sua missão, seja lá que se forem missionários, ou se forem párocos, não sei, ou professores, né? Vocês que vão ajudar nessa mudança de mentalidade que se precisa. Então, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui meu reforço que a arte sacra não é para enfeitar a igreja, como vocês sabem, ela é uma arte espiritual, é uma arte que leva o homem a Deus, assim como aquele bom pastor, né, nos leva nos seus ombros, né? É assim que nós somos levados para ele, não é pela nossa bravura, né? E agradecer a vocês novamente, dizer que estou à disposição sempre que vocês precisarem, eu podendo, comparecerei. Muito obrigada. Obrigado, professor. Em nome dos estudantes de teologia, nós agradecemos imensamente sua disponibilidade, gentileza, e pedimos então ao Padre Gustavo as palavras finais. Muito obrigado, e realmente permanece esse desafio para nós, passarmos de celebrações religiosas que precisam de espetáculo, de explicação, de comentário, para celebrações sagradas, né? Que precisam de iniciação ao mistério, né? Um grande desafio que nós temos, passar de celebrações religiosas para celebrações sagradas, né? Onde também nós poderemos ver plenamente a nossa humanidade. E quero concluir com o Papa Francisco, a oração que ele fez a Maria no final do Evangelho Gáudio, apenas um parágrafo que projeta, está aqui no bate-papo, diz assim: alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Amém. Muito obrigado, professora Vilma. Obrigado a todos vocês. Eu que agradeço.